Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, cada fóton de luz que entra nos seus olhos viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é tão rápido que a luz poderia dar a volta ao redor da Terra 7,5 vezes em apenas um segundo. É tão veloz que parece impossível que qualquer coisa possa ser mais rápida. E por bilhares de anos, os seres humanos sonharam com o dia em que alcançariam essa velocidade, e então a ultrapassariam, abrindo o cosmos como se fosse um oceano navegável. Mas aqui está o paradoxo que vai mudar para sempre a maneira como você enxerga o universo. A velocidade da luz não é um limite tecnológico. Não é uma barreira que engenheiros do futuro vão superar com reatores mais potentes ou combustíveis mais eficientes. É algo muito mais profundo, muito mais absoluto e muito mais perturbador do que isso. A maioria das pessoas para de pensar neste ponto. Assumem que é um problema de engenharia, que algum dia resolveremos, que motores de dobramento do espaço, propulsão à fusão ou alguma tecnologia futurista nos libertará dessa prisão. Mas Albert Einstein, em 1905, demonstrou algo que continua a perturbar físicos até hoje. A velocidade da luz não é um limite imposto pela nossa ignorância. É a estrutura fundamental da realidade. E estamos, literalmente, presos dentro de uma bolha de luz. Pense nisso por um momento. A galáxia mais próxima de nós, Andrômeda, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Mesmo viajando à velocidade da luz exata, você levaria 2,5 milhões de anos para chegar lá. E o universo observável se estende por 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções. Isso significa que 99,9% do universo está tão longe de nós que mesmo que viajássemos à velocidade da luz desde o Big Bang, ainda estaríamos no começo da jornada. A prisão é real. E o que torna tudo isso ainda mais perturbador é o motivo pelo qual esse limite existe. O que está escondido dentro das equações de Einstein é uma revelação que vai muito além da física. Uma revelação sobre o que é o espaço, o que é o tempo, o que é a própria realidade. Uma revelação que nos coloca, a nós, a humanidade inteira, como habitantes permanentes de uma pequena bolha cósmica, circundados por um universo que nunca poderíamos alcançar. Hoje você vai entender por quê. E quando terminar, nunca mais olhará para o céu noturno da mesma forma. Então, o que está acontecendo aqui? Por que a velocidade da luz é exatamente 399.800 km por segundo e não um valor diferente? Por que existe um limite máximo de velocidade no universo? E por que qualquer coisa com massa está proibida de alcançá-lo? Para entender isso, precisamos começar com algo surpreendente. A velocidade da luz não é uma propriedade da luz, é uma propriedade do espaço-tempo em si. Isso parece uma distinção filosófica sem importância, mas é talvez a descoberta mais profunda que a física já fez. Remove os fótons. A velocidade da luz ainda existe, ainda é um limite, ainda governa o universo. Vamos recuar no tempo. No final do século XIX, os cientistas acreditavam que a luz se propagava através de um meio invisível chamado éter, da mesma forma que o som se propaga pelo ar. Se o éter existisse, a velocidade da luz deveria ser diferente dependendo da direção em que você a medisse, pois a Terra estaria se movendo através desse éter. Em 1887, dois físicos americanos, Albert Abraham Michelson e Edward Williams Morley, realizaram o que ficou conhecido como o experimento mais famoso da história da física, no laboratório da Case Western Reserve University em Cleveland. Eles tentaram medir a diferença na velocidade da luz em diferentes direções. O resultado os chocou. Não havia diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. A velocidade da luz era idêntica em todas as direções, independentemente do movimento da Terra pelo espaço. O éter não existia. E pior do que isso, a velocidade da luz parecia ser a mesma para qualquer observador. Não importava o quão rápido esse observador estivesse se movendo. Isso contradiz tudo o que sabemos sobre velocidade relativa do cotidiano. Pense nisto. Se você está em um carro a 100 km por hora e joga uma bola para frente a 50 km por hora, alguém parado na estrada vê a bola se mover a 150 km por hora. As velocidades se somam.
Isso é intuitivo. Mas com a luz, isso simplesmente não acontece. Se você estivesse viajando a 90% da velocidade da luz e acendesse uma lanterna, a luz se afastaria de você a 300 mil quilômetros por segundo. Para alguém parado vendo você passar, essa mesma luz também se moveria a 300 mil quilômetros por segundo, não mais. As velocidades não se somam. A velocidade da luz permanece absolutamente constante para qualquer observador. Como isso é possível? Esta questão simples foi o detonador de uma das maiores revoluções intelectuais da história humana. Foi exatamente essa questão que atormentou Albert Einstein quando ele tinha apenas 26 anos. Ele se imaginou correndo ao lado de um feixe de luz. O que ele veria? Segundo a física newtoniana, ele deveria ver a luz parada ao seu lado, como um corredor ao lado de outro de igual velocidade. Mas os resultados de Michelson e Morley sugeriam que isso era impossível. A luz sempre se move a 300 mil quilômetros por segundo. Sempre. Einstein não tentou consertar as equações do éter. Ele jogou tudo fora e começou do zero com dois postulados radicais. Primeiro, as leis da física são iguais para todos os observadores em movimento retilíneo uniforme. Segundo, a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, independentemente do movimento da fonte ou do observador. A partir desses dois princípios, em 1905, ele derivou a teoria da relatividade especial. E o que emergiu dessas equações desfez por completo a nossa compreensão de espaço e tempo. Se a velocidade da luz deve permanecer constante para qualquer observador, então o espaço e o tempo em si precisam ser flexíveis, precisam se dobrar, se comprimir, se dilatar, para garantir que a luz sempre chegue com a mesma velocidade. O espaço não é um palco estático onde os eventos acontecem. O tempo não é um rio que flui uniformemente para todos. São dimensões maleáveis de um tecido único, o espaço-tempo, que se deforma dependendo de com que velocidade você está se movendo através dele. As consequências disso são chocantes. Para um objeto que se move rápido, o tempo passa mais devagar. As distâncias na direção do movimento se contraem. E a massa, aqui está o ponto crucial, a massa aumenta. Não metaforicamente, não como consequência de atrito. Literalmente, quanto mais rápido algo se move, mais pesado ele se torna. E à medida que ele se aproxima da velocidade da luz, seu peso se aproxima do infinito. Você consegue imaginar isso? A mesma lei que faz a luz parecer sempre igualmente rápida é a lei que transforma qualquer nave espacial acelerada em um objeto cada vez mais maciço, cada vez mais difícil de acelerar ainda mais, até que a aceleração final até a velocidade da luz exigiria uma energia que não existe no universo. Vamos tornar isso concreto, porque os números aqui são de partir o coração. Imagine uma espaçonave com a massa de um automóvel comum, aproximadamente 1.500 kg. Para acelerar essa espaçonave a 10% da velocidade da luz, você precisaria de uma quantidade colossal de energia, equivalente a aproximadamente 100 vezes o consumo energético anual de toda a humanidade. A 10% da velocidade da luz, a massa da espaçonave já aumentou em apenas 0,5%. Parece pouco, mas agora acelere para 90% da velocidade da luz. A massa já é mais que o dobro do valor original. Para chegar a 99% da velocidade da luz, a massa é 7 vezes maior. A 99,9% é 22 vezes maior. E a 99,99% é mais de 200 vezes maior. Cada decimal adicional que você adiciona ao 99 exige uma energia que cresce de forma brutal, sem fim, em direção ao infinito. Isso não é uma falha de design que engenheiros mais inteligentes resolverão. É uma consequência matemática direta das equações de Einstein, confirmadas por décadas de experimentos de partículas em aceleradores como o Large Hadron Collider do CERN, em Genebra. Nos aceleradores do CERN, prótons são acelerados a 99,9999% da velocidade da luz. Eles se tornam milhares de vezes mais pesados do que um próton em repouso. Os físicos precisam levar esse aumento de massa em conta nos cálculos, porque se não o fizerem, os aceleradores simplesmente não funcionam. Por que os físicos de partículas precisam de aceleradores cada vez maiores para alcançar energias ligeiramente mais altas? Porque estão lutando contra essa barreira do infinito. Cada fração adicional de velocidade próxima à luz exige proporcionalmente mais energia, e os retornos diminuem de forma cruel.
Estamos literalmente empurrando contra os limites do universo, e o universo não cede. Para que qualquer objeto com massa chegue exatamente à velocidade da luz, a quantidade de energia necessária é infinita, não um número muito grande. Infinito. E uma quantidade infinita de energia não existe no universo finito em que vivemos. A barreira não é tecnológica, é ontológica. Está inscrita na estrutura da realidade. E igual a m vezes c ao quadrado. Você já a viu estampada em camisetas, canecas, cartazes, mas poucos entendem o que ela realmente significa para a questão da velocidade da luz. E é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz, elevada ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado é um número absurdamente grande, 89,9 petajoules por quilograma. Isso significa que um único quilograma de matéria contém a energia equivalente a aproximadamente 21 megatons de TNT, mais do que a bomba mais poderosa já construída. Mas há uma versão estendida dessa equação que a maioria das pessoas nunca vê. A equação completa da relatividade especial inclui o momento linear do objeto em movimento. Para um objeto em repouso, o momento é zero, e a equação se reduz à forma familiar. Mas quando o objeto se move, o momento cresce. E como esse momento está relacionado à velocidade da luz ao quadrado, qualquer aumento de velocidade tem um custo energético extraordinário, que cresce sem parar à medida que a velocidade se aproxima do limite. Essa equação revela algo ainda mais profundo. A massa e a energia são a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. A massa é energia concentrada, e energia em movimento adquire massa efetiva. Quando você acelera algo, você não apenas está dando-lhe energia cinética no sentido cotidiano. Você está literalmente aumentando sua massa. E para acelerar esse objeto mais pesado, você precisa de ainda mais energia, que aumenta ainda mais sua massa, que exige ainda mais energia. É um ciclo sem saída. Aqui chegamos a uma pergunta que poucos se fazem. Por que a velocidade da luz tem exatamente esse valor? 300 mil quilômetros por segundo. E não o dobro, não a metade, não o infinito? A resposta curta é que não sabemos completamente. Mas o que sabemos é perturbador de uma forma diferente. A velocidade da luz não é apenas a velocidade dos fótons. É a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima com que qualquer informação, qualquer efeito, qualquer influência pode se propagar pelo universo. Ela define o limite do que pode causar o quê. É o cimento estrutural da realidade causal. O físico teórico Max Tegmark, do Massachusetts Institute of Technology, formulou isso de forma elegante. A velocidade da luz é o coeficiente de conversão entre espaço e tempo. Ela não é uma propriedade da luz em si. A luz viaja a essa velocidade porque os fótons não têm massa e, portanto, são forçados a viajar à velocidade máxima do universo, que é exatamente a velocidade da luz. Qualquer partícula sem massa viaja a essa velocidade. Os gravitons, as partículas teóricas que carregam a gravidade, se existirem e não tiverem massa, também viajariam exatamente a 300 mil quilômetros por segundo. Dito de outra forma, remova todos os fótons do universo. A velocidade da luz ainda existiria, ainda seria um limite, ainda seria a velocidade máxima de causalidade. A luz simplesmente é uma das coisas que viaja a essa velocidade. O limite veio primeiro. A luz é uma consequência. Mas por que esse valor específico? Por que 300 mil quilômetros por segundo? Aqui está algo que vai agitar sua mente. Em diferentes configurações das constantes físicas, a velocidade da luz poderia ser diferente. Em universos com diferentes valores, os átomos não se formariam da mesma forma. As estrelas não brilhariam, a vida como a conhecemos seria impossível. A velocidade da luz parece estar ajustada para permitir a existência de complexidade, de química, de vida. Isso é coincidência? Necessidade? Ou algo mais profundo? Voltaremos a essa questão perturbadora. Mas antes, precisamos enfrentar algo ainda mais estranho: a dilatação do tempo. Este é o lugar onde a relatividade especial deixa de ser apenas equações elegantes e começa a destruir as suas certezas mais básicas sobre a realidade. Você certamente cresceu com a sensação de que o tempo é universal,
que o mesmo segundo que passa para você passa igualmente para um astronauta em órbita, para um átomo no fundo do oceano, para alguém em outro continente. Isso parece tão óbvio que nunca questionamos, mas está errado, profundamente errado. Einstein demonstrou que o tempo é relativo, não no sentido poético de que o tempo passa mais rápido quando nos divertimos, no sentido literal, mensurável, verificável. Um relógio que se move mais rápido registra menos tempo do que um relógio em repouso. Quanto mais rápido o relógio se move, mais devagar ele tece o tempo. E a velocidade da luz exata, o tempo pararia completamente. Para um fóton viajando à velocidade da luz, não existe tempo algum. Ele deixa uma estrela e chega à sua retina em 0 segundos do seu ponto de vista. O fóton que entrou no seu olho hoje pode ter percorrido milhões de anos-luz desde uma estrela distante, mas para esse fóton, a viagem foi instantânea. Não existe passado ou futuro para um objeto à velocidade da luz. Só existe um eterno agora congelado. Isso já foi medido com precisão. Em 1966, físicos mediram a vida útil de muons, partículas subatômicas produzidas quando raios cósmicos atingem a atmosfera superior. Em repouso, um muon existe por apenas 2 microsegundos antes de decair. Mas os muons criados na atmosfera, viajando a 98% da velocidade da luz, chegam à superfície da Terra, mesmo tendo percorrido uma distância que deveria levar muito mais tempo do que sua vida útil permitiria. Isso acontece porque, para eles, o tempo passa mais devagar. Eles envelhecem mais lentamente. Esse efeito é real, medido, e hoje é fundamental para o funcionamento do GPS, cujos satélites precisam corrigir para a dilatação do tempo ou errariam dezenas de quilômetros por dia. O que isso significa para a viagem estelar? Significa algo ao mesmo tempo fascinante e cruel. Teoricamente, se você conseguisse viajar a uma velocidade muito próxima da luz, para você, a viagem a Andrômeda poderia durar alguns anos, mas ao retornar, 2,5 milhões de anos teriam passado na Terra. Seus netos, os netos de seus netos e todas as gerações humanas imagináveis teriam vivido e morrido enquanto você viajava. É um tipo particular de eternidade e não é um presente. Você consegue imaginar isso? Chegar a outro mundo apenas para descobrir que tudo o que você conhecia desapareceu há milênios? Que a humanidade que você deixou pode ter evoluído além de qualquer reconhecimento, ou perecido, ou se transformado em algo que você não seria capaz de entender? E que, do seu ponto de vista, apenas alguns anos se passaram? O paradoxo dos gêmeos é talvez a consequência mais famosa e mais perturbadora da relatividade especial. Imagine 2 irmãos gêmeos. Um fica na Terra. O outro embarca em uma espaçonave que viaja a 90% da velocidade da luz em direção a uma estrela distante 10 anos-luz. Depois retorna. Para o irmão na Terra, a viagem dura mais de 22 anos. Para o astronauta, graças à dilatação do tempo, passaram apenas cerca de 9 anos e meio. Quando os irmãos se reencontram, o viajante é mais jovem do que seu irmão que ficou em casa. Isso parece um paradoxo, porque você poderia perguntar, do ponto de vista do astronauta, não era a Terra que estava se movendo em relação a ele? Não deveria ser o irmão na Terra que envelhece mais devagar? A resposta está na assimetria da situação. O astronauta precisa frear, inverter o curso e acelerar de volta. Isso envolve aceleração, e a aceleração não é simétrica. O astronauta é o único que muda de referencial, portanto, ele é o que experimenta o envelhecimento mais lento. Isso não é ficção científica, é física verificada. Em 1971, o físico Joseph Haffel e Richard Keating, do Observatório Naval dos Estados Unidos, colocaram relógios atômicos ultra-precisos em aviões que circundaram o globo em direções opostas, enquanto relógios idênticos permaneciam em terra. Ao retornarem, os relógios dos aviões mostravam tempos diferentes, exatamente como previsto pela relatividade. A diferença era minúscula, questão de nanosegundos, mas era real, mensurável e idêntica ao previsto pelas equações de Einstein. O tempo não é uma constante universal, é uma variável local que depende de velocidade e de gravidade. E quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, mais dramática se torna essa divergência temporal. Não é uma falha do relógio, é o próprio tecido da realidade que diverge. Voltemos à questão fundamental. Por que não podemos simplesmente superar o limite? Por que a velocidade da luz é um teto
e não apenas uma barreira difícil de cruzar. O físico Hermann Minkowski, que foi professor de Einstein antes de Einstein se tornar famoso, ofereceu em 1908 uma forma de visualizar isso que é extraordinariamente útil. Ele propôs que o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas dimensões de um único contínuo quadridimensional, o espaço-tempo. E nesse espaço-tempo, todos os objetos sempre se movem à velocidade da luz. Espere, sempre? Sim, sempre. Aqui está o segredo que a maioria dos livros não explica bem. Todo objeto no universo se move através do espaço-tempo a exatamente 300 mil quilômetros por segundo. A questão é, quanto desse movimento é no espaço e quanto é no tempo? Se você está em repouso no espaço, todo o seu movimento é no tempo. Você avança no tempo à velocidade máxima. Se você começa a se mover no espaço, parte do seu movimento espaço-temporal é redirecionada para a dimensão espacial. Você avança no espaço mais rápido, mas avança no tempo mais devagar. A velocidade da luz é o limite porque representa o caso extremo. Todo o movimento está redirecionado para o espaço. Nada sobra para o tempo. O tempo para completamente. E ir além disso seria, em termos matemáticos, mover-se mais rápido do que o seu próprio movimento total no espaço-tempo. É geometricamente incoerente, não apenas fisicamente difícil. Isso é como perguntar: qual é um número maior do que infinito? A pergunta não faz sentido dentro do sistema. Ultrapassar a velocidade da luz não é difícil, é incoerente. Roger Penrose, o matemático britânico laureado com o Prêmio Nobel de Física em 2020, descreveu isso de forma que ficou gravada na mente de muitos físicos. A velocidade da luz é menos como uma barreira e mais como uma fronteira do espaço lógico. Além dela, não existe um lugar a que você poderia ir. É o limite de onde lugares existem dentro do tecido causal do universo. Eu ouço a objeção. Você provavelmente está pensando: e o dobramento do espaço? E os buracos de minhoca? E o motor de dobra que aparece em filmes de ficção científica? Não seria possível contornar o limite sem tecnicamente ultrapassá-lo? É uma boa pergunta. E a resposta honesta é: talvez, mas com ressalvas que tornam isso tão impossível quanto a alternativa direta, e possivelmente mais estranho. O dobramento do espaço, formalmente conhecido como métrica de Alcubierre, foi proposto pelo físico mexicano Miguel Alcubierre em 1994. A ideia é engenhosa. Em vez de mover uma espaçonave através do espaço, você contrai o espaço à frente dela e expande o espaço atrás. A espaçonave em si não se move através do espaço local. O espaço em torno dela se move. E como a relatividade especial proíbe que objetos se movam mais rápido que a luz através do espaço local, mas não impõe limite sobre a taxa com que o espaço em si pode se expandir ou contrair, tecnicamente você não estaria violando nenhuma lei. Parece perfeito. Mas há 3 problemas devastadores. Primeiro, a quantidade de energia exótica necessária para criar e sustentar esse dobramento seria equivalente à massa de Júpiter convertida inteiramente em energia negativa. Energia negativa, de forma controlável e estável, é uma entidade que sequer confirmamos existir no universo além de flutuações quânticas minúsculas. Segundo, análises posteriores mostraram que a geometria interna de uma bolha de Alcubierre tornaria impossível controlá-la ou navegar por ela de dentro. Você não poderia ligar ou desligar o motor. Terceiro, e mais perturbador, em 2021, uma equipe de físicos liderada por Anna Flanagan, da Universidade de Cornell, demonstrou matematicamente que qualquer coisa que se parecesse com um motor de Alcubierre viável necessariamente violaria as condições de energia que regem a física conhecida, ou produziria um colapso gravitacional catastrófico. E os buracos de minhoca? Os buracos de minhoca são soluções matematicamente válidas das equações de Einstein. Eles existem como possibilidades geométricas no espaço-tempo. Mas para serem percorríveis, ou seja, para que algo passe por eles e chegue do outro lado em vez de ser destruído por forças de maré terríveis, eles precisariam ser estabilizados por matéria exótica com pressão negativa, um tipo de substância que nunca observamos em quantidades macroscópicas. E mesmo que fossem estabilizados, análises de Kip Thorne, do California Institute of Technology, e outros, indicam que um buraco de minhoca percorrível colapsaria antes que qualquer coisa conseguisse atravessá-lo. A física não apenas fecha a porta da frente, ela fecha todas as janelas também.
Há algo que os físicos raramente dizem em entrevistas, em conferências públicas ou em livros escritos para o grande público. Existe um conjunto de perguntas sobre a velocidade da luz que permanece genuinamente sem resposta, não por falta de esforço, mas por falta de compreensão fundamental. Eu sei o que você está pensando. A ciência tem todas as respostas, não é? A física moderna é um edifício sólido, testado, verificado. E em grande medida é verdade. Mas por baixo da superfície polida dos livros-texto existem rachaduras que os especialistas conhecem muito bem. A primeira, por que a constante é essa? A velocidade da luz em si, 399.800 km por segundo, é determinada pela permissividade elétrica e permeabilidade magnética do vácuo. Mas por que o vácuo tem exatamente esses valores? Isso não é derivado de nenhum princípio mais profundo. É apenas o que medimos. O universo poderia ter sido diferente, e ninguém sabe por que não é. A segunda, a velocidade da luz foi sempre a mesma? O físico Paul Davies, em colaboração com o matemático John Barrow, publicou em 2002 uma análise provocativa. Se certas constantes físicas, incluindo indiretamente a velocidade da luz, tivessem variado ao longo da história do universo, certas assinaturas espectrais de quasares distantes seriam diferentes do que são. Observações realizadas no final dos anos 90 e início dos anos 2000 por equipes de diferentes institutos sugeriram que havia evidências de tal variação. A comunidade científica ficou dividida. Não há consenso. A maior parte dos físicos acredita que a velocidade da luz é constante, mas não é absolutamente certo. A terceira, a velocidade da luz é o limite real ou é o limite do que podemos observar de dentro deste universo? Stephen Hawking e outros físicos que trabalham com teorias de multiverso levantaram a possibilidade de que em outros universos, se existirem, as constantes físicas poderiam ser diferentes. Nós nunca saberemos, porque estamos presos dentro das leis deste universo. Mas a questão revela algo importante. A velocidade da luz pode ser fundamental para a nossa realidade, sem ser universal para toda a realidade possível. A quarta, e esta é a que mais mantém os físicos acordados, se a velocidade da luz define os limites da causalidade, o que acontece dentro dos buracos negros, onde as geodésicas do espaço-tempo apontam inevitavelmente para a singularidade? Dentro de um buraco negro, ultrapassar a velocidade da luz não seria necessário para violar a causalidade, porque o próprio espaço-tempo está estruturado de forma que, para frente no tempo, significa em direção à singularidade. Os físicos não sabem o que realmente acontece lá dentro. Nossas equações param de funcionar. É um lugar onde as leis da física conhecidas colapsam completamente. Isso não é uma admissão de ignorância trivial. É uma declaração de que existe uma fronteira dentro do próprio universo, além da qual nosso mapa do conhecimento se torna em branco. Agora vamos dar um passo atrás e olhar para a nossa situação no cosmos de uma forma diferente, uma que talvez seja a mais assustadora de todas. O universo está se expandindo. Isso você provavelmente já sabe. O que muitas pessoas não percebem é que ele está se expandindo a uma taxa que, para objetos suficientemente distantes, faz com que eles se afastem de nós mais rápido do que a velocidade da luz. Isso não viola a relatividade especial, porque não é que os objetos estejam se movendo pelo espaço mais rápido que a luz, é que o espaço em si, entre nós e eles, está crescendo. A relatividade especial proíbe que objetos se movam através do espaço mais rápido que a luz. Ela não diz nada sobre a expansão do próprio espaço. Essa é a distinção crucial que Edwin Hubble descobriu em 1929 e que foi confirmada em 1998, quando Adam Rees, Brian Schmidt e Saul Perlmutter descobriram que a expansão está acelerada, trabalho pelo qual receberam o Prêmio Nobel de Física em 2011. As implicações práticas são devastadoras. Existe algo chamado horizonte cosmológico, uma fronteira além da qual os objetos se afastam de nós mais rápido que a luz. Qualquer luz emitida por objetos além desse horizonte nunca chegará até nós. E à medida que a expansão acelerada continua, esse horizonte se fecha gradualmente ao nosso redor. Não porque o universo encolhe, mas porque cada vez mais galáxias cruzam essa linha e saem do que podemos, em princípio, alcançar ou observar. Hoje, o universo observável tem cerca de 46,5 bilhões de anos-luz de raio.
Mas o universo total, o que existe além do que podemos ver, pode ser muito maior. Algumas estimativas o colocam como sendo pelo menos 250 vezes maior do que a parte observável. Outros modelos sugerem que pode ser literalmente infinito. Nunca saberemos, porque os sinais de além do nosso horizonte nunca chegarão até nós. Estamos irremediavelmente presos dentro de uma bolha de luz, e essa bolha está encolhendo em termos do que é alcançável. Compreende o peso disso? A maior parte do universo está não apenas além do que podemos alcançar agora, está além do que qualquer civilização avançada que sonhamos nos tornar jamais poderia alcançar. A física do universo criou uma prisão de proporções cósmicas, e o limite da prisão é a velocidade da luz. Esta questão inevitavelmente leva a outra, talvez ainda mais inquietante. Se a velocidade da luz prende cada civilização dentro de sua própria bolha cosmológica, o que isso significa para a possibilidade de contato com outras formas de vida inteligente no universo? O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos de idade. As primeiras estrelas se formaram cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang. Algumas dessas estrelas poderiam ter hospedado planetas. Esses planetas teriam tido quase 13 bilhões de anos para desenvolver vida, evoluir, criar civilizações tecnológicas. Uma civilização com 13 bilhões de anos de vantagem sobre nós. O que eles conseguiriam construir? E, no entanto, não há sinais. Nenhuma transmissão detectada. Nenhuma mega estrutura observada. Nenhuma sonda encontrada. O astrofísico Frank Drake, em 1961, formulou sua famosa equação tentando estimar o número de civilizações com as quais poderíamos nos comunicar. As estimativas mais otimistas colocam milhares de civilizações apenas na Via Láctea. Enrico Fermi, o físico nuclear italiano, resumiu o paradoxo com uma pergunta simples: onde estão todos? Uma resposta possível e perturbadora é a velocidade da luz. Se nenhuma civilização pode viajar mais rápido que a luz, então mesmo uma civilização com 1 bilhão de anos de vantagem tecnológica sobre nós está limitada a uma esfera de influência com raio de 1 bilhão de anos-luz. A Via Láctea tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. Assim, dentro da nossa galáxia, uma civilização suficientemente antiga poderia tecnicamente colonizá-la inteiramente. Mas fora dela, tudo está além do alcance. Universos de civilizações separados por abismos intransponíveis, incomunicáveis, invisíveis uns para os outros. Talvez exista uma galáxia a alguns bilhões de anos-luz daqui, transbordando de civilizações tecnológicas avançadas, construindo megaestruturas, transmitindo sinais com uma potência inimaginável. E nunca, em toda a história do universo, esses sinais chegarão até nós. Nem os nossos chegarão até eles. A prisão é completa para todos. Há um último aspecto da relatividade que quero explorar nesta primeira parte, porque ele levanta questões filosóficas que vão além da física. Retornemos ao astronauta viajando perto da velocidade da luz. Para ele, o tempo passa mais devagar. Sua fisiologia é mais lenta, o envelhecimento é mais lento, os pensamentos são mais lentos, do ponto de vista externo. Da perspectiva interna, ele não nota nada de diferente. Ele sente cada segundo como um segundo normal. Mas aqui está a questão perturbadora. Se ele pudesse, de alguma forma impossível, viajar à velocidade da luz exata, o tempo pararia para ele. Ele não envelheceria, seus neurônios não disparariam, seus pensamentos não fluiriam. Ele existiria em um estado de suspensão permanente, um eterno instante. O que seria isso? Seria morte? Seria existência sem experiência? Seria uma forma de imortalidade sem consciência? Os filósofos da física, como David Albert, da Universidade de Colômbia, e Tim Maudlin, da Universidade de Nova York, debatem há décadas sobre o que a relatividade implica para a natureza da consciência e da identidade pessoal no tempo. Se o tempo é relativo e experiências diferentes acumulam diferentes quantidades de tempo vivido, então duas versões do mesmo ser humano, uma que ficou na Terra e outra que viajou pelo espaço, são realmente a mesma pessoa? Elas compartilham o passado, mas acumularam histórias físicas absolutamente diferentes.
O nosso conceito de identidade pessoal pressupõe um tempo universal que simplesmente não existe. O eu que persiste no tempo pressupõe um tempo que é igual para todos. A relatividade retira esse chão. E com ele, algumas das nossas certezas mais básicas sobre o que somos. Você já se perguntou, se seus átomos são substituídos ao longo dos anos, você ainda é o mesmo? A relatividade adiciona uma camada nova a essa questão. Mesmo que todos os seus átomos fossem os mesmos, se você tivesse viajado à velocidade da luz enquanto seu clone ficou na Terra, seriam duas pessoas diferentes, com histórias de tempo completamente distintas. A identidade pessoal está ancorada no tempo, e o tempo não é o que pensávamos que era. Agora, chegamos a algo que a maioria das pessoas nunca para pensar, mas que, uma vez compreendido, muda para sempre a forma como você vê o universo. O que significa dizer que dois eventos aconteceram ao mesmo tempo? Na nossa experiência cotidiana, isso parece óbvio. Você e um amigo em lados opostos de uma sala podem observar o mesmo relógio e concordar. São 3 horas da tarde. Acontecimentos simultâneos são simultâneos. Ponto final. Mas a relatividade especial destrói essa intuição de forma brutal e irreversível. Einstein demonstrou que a simultaneidade é relativa. Dois eventos que são simultâneos para um observador podem não ser simultâneos para outro observador em movimento. Não porque um deles está errado, porque ambos estão certos, dentro dos seus próprios referenciais. A simultaneidade não é uma propriedade objetiva do universo, é uma propriedade relativa ao observador. Vamos tornar isso concreto. Imagine que você está no meio de um trem em movimento a 90% da velocidade da luz, e 2 raios caem, um na frente e um atrás do trem, exatamente ao mesmo tempo do ponto de vista de alguém parado na estação. Para você, dentro do trem em movimento, as duas chegadas de luz não chegam ao mesmo tempo. A da frente chega antes, porque você está se movendo em direção a ela. Os dois eventos que eram simultâneos para o observador na plataforma não são simultâneos para você. Isso tem uma implicação que paralisa a mente. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, alguém em outro planeta de uma galáxia distante, se existir, teria um agora que não corresponde ao seu. O conceito de agora não existe como realidade universal. Existe apenas o agora local. E quanto mais distante o observador e quanto mais rápido ele se move em relação a você, mais divergente é o seu presente. Para um ser viajando a 90% da velocidade da luz em direção ao centro da Via Láctea, o seu agora poderia corresponder a décadas no futuro ou no passado do seu próprio agora terrestre. O presente não existe no universo. Apenas existências locais de tempo, separadas por um vácuo de simultaneidade que não pode ser preenchido. Existe uma ferramenta visual que os físicos usam para representar exatamente o que você pode e não pode saber, influenciar ou ser influenciado. Chama-se cone de luz, e é a representação mais honesta da sua prisão cósmica. Imagine que você está no centro de um diagrama com o tempo subindo verticalmente e o espaço se estendendo horizontalmente. Quando um evento acontece, digamos, você acende uma vela, a luz dessa vela se espalha em todas as direções. No diagrama, essa propagação forma um cone que se abre para cima com o passar do tempo. Tudo dentro desse cone, para frente no tempo, é o seu futuro. São os lugares que você poderia alcançar ou influenciar, desde que você não viaje mais rápido que a luz. Tudo fora desse cone é permanentemente inacessível para qualquer coisa que você fizer hoje. E há o cone que aponta para baixo, o seu passado. Tudo dentro desse cone é o conjunto de eventos que poderiam ter causado algo aqui, agora, onde você está. Qualquer evento fora desse cone passado não poderia ter influenciado você de forma alguma. Não importa o quão dramático tenha sido. Não importa o quão perto estivesse em termos de espaço. Se estava fora do seu cone de luz passado, não existe para você. O físico britânico Roger Penrose, em seus trabalhos seminais sobre geometria do espaço-tempo nas décadas de 60 e 70, usou os cones de luz para demonstrar propriedades fundamentais sobre a estrutura causal do universo. Trabalho que eventualmente levou à sua contribuição à teoria dos buracos negros, reconhecida com o Prêmio Nobel de Física em 2020. Sua insight central foi que os cones de luz não são apenas diagramas, são a estrutura real do que é causalmente possível.
Agora, pense na escala cósmica. O Sol está a 8 minutos-luz de distância. Se o Sol explodisse agora, você não saberia por 8 minutos. A estrela mais próxima além do Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz. Se algo dramático acontecesse lá agora, o sinal chegaria até nós daqui a 4 anos e 2 meses. O centro da Via Láctea está a 26 mil anos-luz. Qualquer coisa que aconteça lá hoje, qualquer coisa, só nos alcançará daqui a 26 mil anos. Você já se perguntou se há algo fascinante acontecendo agora no centro da nossa galáxia? Um colapso, uma explosão, uma colisão, um fenômeno que nunca vimos antes? Poderíamos nunca saber. A prisão do cone de luz nos condena à ignorância sobre o presente cósmico com a mesma brutalidade com que nos condena à imobilidade física. Imagine que comprimimos toda a história do universo, 13,8 bilhões de anos, em uma única hora de vídeo. Cada segundo desse vídeo representaria cerca de 3,8 milhões de anos de história cósmica. Nos primeiros 3 segundos do vídeo, o Big Bang, a formação dos primeiros prótons e nêutrons, a nucleossíntese primordial, o universo resfriando de trilhões de graus até a temperatura de um forno de pizza. Nenhuma estrela existe ainda, nenhuma galáxia. Apenas uma sopa quente de hidrogênio e hélio se expandindo em todas as direções. Nos primeiros 5 segundos, as primeiras estrelas se acendem, azuis e colossais, vivem brevemente e explodem, forjando os primeiros átomos pesados, o carbono, o oxigênio, o ferro, os tijolos de toda a química futura. Até os 16 segundos, as primeiras galáxias se formam, o universo começa a ter estrutura, os filamentos de matéria escura organizam a teia cósmica. Aos 37 segundos, o nosso sistema solar nasce. Um disco de gás e poeira colapsa em torno de uma estrela de segunda geração, o nosso Sol, formado com os restos de estrelas que morreram antes. Aos 38 segundos, a Terra existe, quente, coberta de lava, bombardeada por meteoros, sem atmosfera respirável, um inferno de pedra e fogo. Aos 41 segundos, a vida surge no nosso planeta. Não nós, bactérias, células simples que aprenderam a converter energia química em reprodução. E então, nada por muito tempo. A evolução é lenta, brutalmente lenta. Até os 56 segundos do nosso vídeo, o oxigênio começa a se acumular na atmosfera. Os primeiros organismos multicelulares surgem. Aos 58 segundos, os primeiros animais complexos explodem em diversidade, no chamado período cambriano. Aos 59 segundos e 30 centésimos, os dinossauros dominam a Terra. Aos 59 segundos e 55 centésimos, um asteroide os elimina. E, finalmente, nos últimos 2 décimos de segundo do nosso vídeo de 1 hora, surgimos nós, Homo sapiens. Toda a civilização humana, a escrita, as pirâmides, o Império Romano, a Revolução Industrial, a conquista da Lua, a internet. Tudo isso acontece em menos de 1/10 de segundo. Mas o detalhe mais perturbador desta compressão é o que acontece depois do nosso vídeo terminar. Se o Sol tem combustível para mais 5 bilhões de anos, o vídeo vai durar mais 22 minutos. Nós aparecemos nos últimos 2 décimos de segundo e o filme continua por mais 22 minutos sem nós. Somos um piscar de olhos. E a questão que isso levanta não é filosófica, é urgente. O que fazemos com o tempo que temos, quando o universo nos oferece tão pouco dele? Até aqui falamos sobre a relatividade especial, a teoria que descreve como o espaço e o tempo se comportam quando objetos se movem a velocidades próximas à luz. Mas há uma segunda teoria, ainda mais profunda, que Einstein publicou 10 anos depois, em 1915, a relatividade geral. E ela revela algo ainda mais perturbador sobre a nossa prisão. A relatividade geral não é apenas uma extensão da especial, é uma revolução completa no entendimento da gravidade. Newton descreveu a gravidade como uma força misteriosa que age à distância. A Terra puxa a Lua, o Sol puxa os planetas. Mas ele nunca explicou o mecanismo. Não invento hipóteses, ele escreveu. A força simplesmente existia e funcionava. Einstein mostrou o mecanismo. Gravidade não é uma força, é a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Objetos massivos, planetas, estrelas, buracos negros, deformam o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Outros objetos, ao se mover,
simplesmente seguem os caminhos mais retos possíveis dentro desse espaço-tempo curvado. O que parece para nós ser uma força puxando os objetos em curvas é, na realidade, esses objetos seguindo linhas retas em uma geometria curvada. Isso foi confirmado de forma dramática em 1919, quando o astrônomo Arthur Eddington observou um eclipse solar e mediu a deflexão da luz das estrelas ao passar perto do Sol. A luz, que não tem massa, também segue as geodésicas do espaço-tempo curvado. A posição aparente das estrelas próximas ao Sol estava deslocada exatamente quanto Einstein havia previsto. O mundo acordou para uma nova física, e a capa do New York Times do dia seguinte anunciou que a luz havia sido dobrada pelo Sol. Mas o que isso tem a ver com a velocidade da luz? Tudo. Porque a curvatura do espaço-tempo não só dobra trajetórias, ela também pode criar regiões onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz. E essas regiões têm um nome que você certamente já ouviu. Um buraco negro é uma região do espaço onde a curvatura do espaço-tempo se torna tão extrema que nem a luz consegue escapar. A fronteira dessa região chama-se horizonte de eventos, e ela é, em certo sentido, o limite mais absoluto que conhecemos no universo. Para entender isso, pense na velocidade de escape. Para sair da Terra, você precisa atingir pelo menos 11,2 km por segundo. É isso que um foguete precisa para se libertar da gravidade terrestre. Para sair do Sol, você precisaria de 610 km por segundo. Agora, imagine comprimir toda a massa do Sol em uma esfera com apenas 3 km de raio. A velocidade de escape de um objeto tão denso superaria a velocidade da luz. Nada sai. Nada. Nem informação, nem luz, nem qualquer partícula conhecida. O astrônomo britânico John Michell especulou sobre a possibilidade de estrelas negras já em 1783, muito antes de Einstein. Mas foi apenas com a relatividade geral que tivemos as ferramentas matemáticas para descrever o que acontece dentro de uma dessas regiões. O físico Karl Schwarzschild derivou a primeira solução exata das equações de campo de Einstein, descrevendo um buraco negro em 1916, enquanto servia no fronte da Primeira Guerra Mundial. Ele enviou seus cálculos para Einstein por correio do campo de batalha. Morreu meses depois. Nunca soube o quanto seu trabalho importaria. O horizonte de eventos é a fronteira da prisão definitiva. Do lado de fora, a velocidade da luz ainda permite escapar de qualquer lugar, dado combustível suficiente. Mas cruzar o horizonte de eventos é cruzar para uma região de onde o retorno é não apenas difícil, mas matematicamente impossível. Dentro do horizonte, todas as trajetórias do espaço-tempo, incluindo a da própria luz, apontam inevitavelmente para a singularidade central. Não existe direção para fora. O tempo e o espaço trocam de papel. Assim como você não pode mover-se para o passado no espaço-tempo normal, dentro de um buraco negro, você não pode mover-se para longe da singularidade. Em 2019, o Telescópio do Horizonte de Eventos, uma rede global de radiotelescópios operando em conjunto como um único instrumento do tamanho da Terra, capturou a primeira imagem de um buraco negro. Um monstro no centro da galáxia M87, com uma massa equivalente a 6,5 bilhões de sóis. A imagem, aquela rosca luminosa com uma sombra escura no centro, foi mais do que uma conquista fotográfica. Foi a confirmação visual de que existem regiões do universo onde a velocidade da luz deixa de ser suficiente para escapar. Você consegue imaginar a vertigem de um horizonte de eventos? Do ponto de vista de um observador externo, alguém caindo em um buraco negro nunca parece cruzar o horizonte. A dilatação gravitacional do tempo faz com que esse observador pareça congelado na borda para sempre, ficando cada vez mais vermelho e apagado à medida que os fótons emitidos levam cada vez mais tempo para escapar da gravidade crescente. Mas, do ponto de vista de quem cai, o horizonte é cruzado em um instante, sem nenhuma sensação física dramática, e o destino na singularidade é inevitável. Dois observadores, dois tempos completamente diferentes, ambos corretos dentro da física. Aqui, chegamos ao ponto onde a relatividade geral e a mecânica quântica entram em conflito irreconciliável. E a questão que emerge é uma das mais perturbadoras que a física já enfrentou. A mecânica quântica tem um princípio fundamental: a informação não pode ser destruída.
toda a evolução quântica é, em princípio, reversível. Se você conhecesse o estado completo de todos os átomos do universo em um instante, você poderia, em teoria, calcular todo o passado e todo o futuro. A informação é conservada. Mas quando algo cai em um buraco negro, o que acontece com a informação que o compõe? Stephen Hawking, em 1974, demonstrou que buracos negros não são permanentes. Por um efeito quântico próximo ao horizonte de eventos, eles emitem lentamente radiação, hoje chamada radiação Hawking, e eventualmente evaporam. Mas essa radiação parece ser completamente aleatória, sem carregar nenhuma informação sobre o que caiu no buraco negro. Quando o buraco negro desaparece, a informação parece ter se perdido para sempre. Isso viola a mecânica quântica. Mas negar a radiação Hawking viola a relatividade geral. Durante décadas, esse paradoxo da informação dividiu os maiores físicos do mundo. Hawking acreditava que a informação era de fato destruída. Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, e Gerard Toft, laureado com o Nobel, argumentavam que não poderia ser. O debate ficou famoso na física como a Guerra dos Buracos Negros. Em 2004, Hawking admitiu ter mudado de posição. Ele passou a acreditar que a informação de alguma forma escapa através da radiação Hawking, codificada de forma sutilmente não aleatória. Mas exatamente como isso acontece, o mecanismo exato permanece um mistério. E esse mistério aponta para algo mais profundo. A física que conhecemos está incompleta. Há algo fundamental que não entendemos sobre a relação entre gravidade, quântica e informação. E o que isso tem a ver com a velocidade da luz? Mais do que parece. Porque qualquer teoria unificada que resolva esse paradoxo precisaria reconciliar a relatividade geral, que governa o espaço-tempo e a gravidade, com a mecânica quântica, que governa o comportamento das partículas. E qualquer revisão nessa escala poderia, em princípio, revelar física que hoje não sonhamos existir. Poderia mudar o que sabemos sobre o limite de velocidade do universo? A maioria dos físicos diria não. A velocidade da luz parece tão fundamental, tão entrelaçada com a estrutura da causalidade, que qualquer teoria que a alterasse alteraria o próprio conceito de causa e efeito. Mas física surpresa acontece. Ela aconteceu em 1905. Pode acontecer novamente. Vamos falar sobre escalas de tempo que vão além de qualquer intuição humana. Porque a morte dos buracos negros por radiação Hawking não é um processo rápido. É o processo mais lento que conhecemos no universo. Um buraco negro com a massa do Sol levaria aproximadamente 2,3 vezes 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente pela radiação Hawking. Para colocar isso em perspectiva, a idade atual do universo é 13,8 bilhões de anos, ou seja, aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a 10 anos. O buraco negro solar levaria 10 elevado a 57 vezes mais do que a idade atual do universo para evaporar. Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias, como o monstro em M87, levariam tempos ainda mais colossais, da ordem de 10 elevado a 100 anos. Esse número tem um nome, um Google, um algarismo 1 seguido de 100 zeros. O universo observável tem cerca de 10 elevado a 80 prótons. Um Google é 10 elevado a 100. A morte dos maiores buracos negros acontecerá em uma escala de tempo que supera em imensidão o número de partículas no universo observável. E quando eles finalmente evaporarem? Quando o último buraco negro supermassivo emitir seu último fóton de radiação Hawking, o universo terá entrado em um estado de temperatura quase uniforme, próxima ao zero absoluto, com partículas subatômicas tão espalhadas que jamais interagirão novamente. É o que os cosmologistas chamam de morte térmica do universo, ou, mais poeticamente, morte por calor. Não por excesso de calor, mas por sua ausência completa, pelo esgotamento de qualquer gradiente que permita que trabalho aconteça. A velocidade da luz será irrelevante nesse universo. Não haverá nada que queira ir a lugar algum. Não haverá mentes para calcular a relatividade. Não haverá estrelas para emitir luz. Haverá apenas um silêncio de temperatura quase nula, se expandindo eternamente, cada vez mais frio, cada vez mais vazio. Isso é o destino que a física prevê para o universo. E nós
Somos os seres que aparecemos 0,2 de segundo antes do fim do vídeo de 1 hora. Olhamos para o cosmos e nos perguntamos: o que significa tudo isso? Antes de mergulharmos no que a velocidade da luz significa para o destino da humanidade, há uma ideia que emergiu da Guerra dos Buracos Negros que é perturbadora suficiente para merecer um momento dedicado. É chamada de princípio holográfico. E ela sugere algo sobre a natureza da realidade que desafia qualquer intuição. Leonard Susskind, a partir de debates com Stephen Hawking, e independentemente Gerard Tufte, propuseram em meados dos anos 90 que toda a informação contida em uma região tridimensional do espaço pode ser completamente descrita pela informação na superfície bidimensional que circunda essa região. Assim como um holograma bidimensional pode codificar uma imagem tridimensional, o universo tridimensional pode ser, em algum sentido profundo, a projeção de uma realidade bidimensional. Isso não é metáfora. É uma proposição matemática séria que ganhou força com o trabalho do físico Juan Maldacena, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em 1997. Ele demonstrou, em um contexto específico, uma equivalência exata entre uma teoria gravitacional em um espaço tridimensional e uma teoria quântica sem gravidade em um espaço bidimensional. A correspondência é matematicamente perfeita. O que isso significa para a velocidade da luz? Possivelmente algo profundo. Se a realidade que experimentamos é uma projeção de algo mais fundamental, então as leis que governam essa realidade projetada, incluindo o limite de velocidade da luz, podem ser consequências de algo mais básico na superfície subjacente. Não saberemos o que é esse algo mais básico por enquanto, mas a possibilidade que as leis do universo sejam derivadas e não fundamentais é uma janela que a física moderna abriu com muito cuidado. E se a velocidade da luz for derivada? Se for uma propriedade emergente de algo mais profundo? Então a pergunta, por que não podemos ir mais rápido que a luz, tem uma resposta diferente da que imaginávamos. Não porque o universo nos proíbe diretamente, mas porque as leis do universo que conhecemos são projeções de algo que não violamos, mesmo quando parecemos estar tentando. Isso não é uma promessa de que a viagem superluminal seja possível. É uma abertura para questões que ainda não sabemos como fazer. Quantas vezes na história da física parecia que uma barreira era absoluta, apenas para ser revelada como a fronteira do modelo vigente? Sejamos honestos sobre o que a velocidade da luz significa na prática para o futuro da humanidade. Não como uma condenação à derrota, mas como um mapa de possibilidades reais dentro de restrições reais. Dentro do nosso sistema solar, a velocidade da luz não é uma barreira prática relevante. A distância de Plutão ao Sol é percorrida pela luz em aproximadamente 5 horas e meia. Para explorar e eventualmente colonizar o sistema solar, não precisamos de velocidades relativísticas. Com propulsão de fusão nuclear, que está próxima de ser viável, poderíamos enviar sondas a Marte em semanas. Com propulsão por vela solar, usando lasers de alta potência para empurrar velas finas, projetos como o Breakthrough Starshot, anunciado em 2016 e financiado por Yuri Milner e apoiado por Stephen Hawking, propõe enviar miniaturas eletrônicas a Alpha Centauri em 20 anos. Não colonizadores, sondas do tamanho de selos postais. Mas seria o primeiro passo além do nosso sistema solar. Dentro da Via Láctea, o problema é mais sério. Mesmo a velocidade mais alta que qualquer propulsão conhecida poderia teoricamente atingir, alguns por cento da velocidade da luz, levaria gerações humanas para cruzar distâncias interestelares. As chamadas naves-geração são uma proposta séria discutida por físicos como Freeman Dyson e o astrônomo americano Carl Sagan. Espaçonaves que viajam por centenas de gerações, onde os fundadores morrem e os netos dos netos chegam ao destino. A humanidade não vai a outro planeta. Uma civilização vai e outra chega. Outra possibilidade, talvez mais perturbadora, a hibernação. Se conseguirmos reduzir o metabolismo humano a ponto de praticamente parar o envelhecimento, jornadas de centenas de anos seriam percebidas como semanas pelos viajantes. A biologia pode ser mais maleável do que a física. A física proíbe superar a luz. A biologia pode, talvez, nos permitir sobreviver ao tempo que a física nos impõe. E então há a mais radical de todas as possibilidades, a digitalização da mente humana.
Se a consciência é, em última análise, informação processada, e se a física não proíbe a transmissão de informação à velocidade da luz, então talvez seja possível transmitir uma mente humana como um sinal de rádio através do espaço interestelar. Não o corpo, não os átomos, a estrutura, o padrão. A mente chega primeiro como informação pura e é reconstruída em um substrato material no destino. Isso é pura ficção científica hoje, mas a física não o proíbe, e a distinção importa. O físico Frank Tipler, da Universidade de Tulane, e o físico e matemático Freeman Dyson elaboraram cenários em que civilizações suficientemente avançadas poderiam escapar das limitações do espaço físico, migrando completamente para estruturas de informação, existindo como padrões computacionais em vez de corpos biológicos. Dentro de um universo onde a matéria é essencialmente informação estruturada, essa não é uma ideia sem fundamento físico. Você já pensou no que significa isso? Que a resposta à prisão da velocidade da luz pode não ser superar a física, mas transcender a biologia? Que a humanidade do futuro pode não precisar de naves estelares porque não terá corpos que precisem de naves? Voltemos ao paradoxo de Fermi com novos olhos, não como uma questão sobre se existe vida no universo, mas como uma questão sobre o que a velocidade da luz faz com qualquer civilização que a enfrenta. Se a velocidade da luz é intransponível e se civilizações inteligentes existem no universo, então elas também estão presas em suas próprias bolhas cósmicas, cada uma no interior do seu cone de luz, cada uma incapaz de alcançar as outras dentro de qualquer tempo humano razoável. O universo pode estar transbordando de vida inteligente, e cada civilização está olhando para o cosmos com os mesmos olhos que nós, se perguntando: onde estão todos? A resposta poderia ser: presos, exatamente como nós. E a comunicação? Sinais de rádio, como os que emitimos desde o início das transmissões de rádio no início do século XX, viajam à velocidade da luz. Qualquer civilização dentro de 100 anos-luz de nós poderia, em princípio, detectar as nossas transmissões. Mas 100 anos-luz é uma bolha minúscula dentro de uma galáxia com 100 mil anos-luz de diâmetro. A maior parte da galáxia está além do alcance das nossas transmissões mais antigas. E mesmo que detectassem e respondessem imediatamente, espera de um século, resposta, espera de outro século. Uma conversa interestelar tem uma latência de séculos. Uma pergunta enviada hoje pode ter uma resposta recebida por netos de netos. Isso não é comunicação. É uma mensagem em uma garrafa lançada ao oceano. O físico e futurista Michio Kaku, do City College de Nova York, propõe uma classificação de civilizações baseada no uso de energia. Tipo 1 utiliza toda a energia de seu planeta, tipo 2 utiliza toda a energia de sua estrela, tipo 3 utiliza toda a energia de sua galáxia. Somos atualmente uma civilização de aproximadamente tipo 0,73, ainda abaixo do tipo 1. E o salto para o tipo 3, para uma civilização que utiliza toda a energia de uma galáxia inteira, exigiria décadas de milhares de anos de expansão a velocidades significativas da velocidade da luz. Se existem civilizações do tipo 3 na Via Láctea, elas deveriam ser visíveis. Deveriam ter transformado estrelas em recursos, construído megaestruturas, emitido sinais de uma potência impossível de ignorar. E não vemos nada. Talvez seja cedo demais. Talvez estejamos sozinhos. Ou talvez a velocidade da luz seja o grande filtro, a barreira que impede que qualquer civilização se espalhe além de sua bolha local antes que o tempo geológico a apague. A prisão é também a razão do silêncio. Agora, vamos a algo que a maioria dos divulgadores científicos ignora, mas que os físicos sabem muito bem. O vácuo do espaço não é vazio, é fervilhante de atividade. A mecânica quântica descreve um fenômeno chamado flutuações do vácuo, ou energia do ponto zero. Mesmo em um espaço perfeitamente vazio, sem nenhuma partícula real, pares de partículas virtuais surgem espontaneamente do nada e se aniquilam em intervalos de tempo tão breves que o princípio da incerteza de Heisenberg permite essa violação aparente da conservação de energia. O vácuo não é ausência, é um oceano de possibilidade quântica em constante fermentação.
Isso foi confirmado experimentalmente pelo chamado efeito Casimir. Em 1948, o físico holandês Hendrik Casimir previu que duas placas metálicas colocadas extremamente próximas uma da outra no vácuo experimentariam uma força atrativa, porque as flutuações quânticas entre as placas seriam suprimidas, enquanto as do lado de fora permaneceriam, criando uma pressão líquida. O efeito foi medido experimentalmente em 1997 pela equipe de Steve Lamoureau, da Universidade de Yale, com uma precisão de 5%. O vácuo tem energia, e essa energia empurra. Por que isso é relevante para a velocidade da luz? Porque a velocidade com que a luz se propaga através do vácuo é determinada pelas propriedades desse vácuo quântico, especificamente pela permissividade elétrica e permeabilidade magnética do vácuo, que são quantidades que emergem das interações do campo eletromagnético com as flutuações quânticas do vácuo. Em outras palavras, a velocidade da luz não é uma constante imposta de fora. Ela emerge das propriedades microscópicas do vácuo quântico. Isso abre uma questão intrigante. Se as propriedades do vácuo podem, em princípio, ser modificadas, poderia a velocidade efetiva da luz também mudar localmente? Experimentos com materiais chamados metamateriais, como os desenvolvidos pelo físico John Pendry, do Imperial College London, em 2001, demonstraram que é possível criar meios onde a luz efetivamente se propaga mais devagar do que no vácuo, e em configurações especiais pode aparecer como se propagasse mais rápido. Mas esses são efeitos de fase, não de informação. Nenhuma informação real viaja mais rápido que a velocidade da luz em tais sistemas. A causalidade permanece intacta. O vácuo quântico pode ser manipulado nos limites do que a física conhece. Mas cada experimento que tentou usar isso para superar a velocidade da causalidade falhou. A prisão tem paredes quânticas além das paredes clássicas. Cada camada que revelamos é outra camada de confinamento. Existe um fator que torna a nossa prisão não apenas permanente, mas progressivamente mais severa. Chama-se energia escura. Em 1998, as equipes de Adam Riess, Brian Schmidt e Saul Perlmutter observavam supernovas do tipo 1A, estrelas que explodem com uma luminosidade intrínseca tão consistente que funcionam como velas padrão do cosmos. Medindo o quão brilhantes parecem, podemos calcular com precisão sua distância. Eles esperavam confirmar que a expansão do universo estava desacelerando, freada pela gravidade mútua de toda a matéria. O que encontraram foi o oposto. A expansão está acelerando. O universo se expande cada vez mais rápido. Algo está empurrando o tecido do espaço-tempo para fora, com uma força que cresce com o volume, dominando a gravidade em grandes escalas. Esse algo foi chamado de energia escura. Ele constitui aproximadamente 68% de todo o conteúdo energético do universo. E não sabemos o que é. A candidata mais simples é a constante cosmológica de Einstein, uma energia intrínseca do vácuo do espaço-tempo que gera uma pressão repulsiva. Einstein a introduziu em 1917 por motivos errados. Ele queria um universo estático e a retirou quando Hubble descobriu a expansão, chamando-a de seu maior erro. Mas ela voltou. E é real, medida e profundamente misteriosa. Para a nossa prisão, as implicações são devastadoras. Se a expansão acelerada continuar, e não temos razão para crer que vai parar, então o universo observável acessível a nós encolherá com o tempo. Galáxias cada vez mais próximas cruzarão o horizonte cosmológico e desaparecerão de nossa observação para sempre. Em aproximadamente 2 trilhões de anos, segundo cálculos do cosmologista Abraham Loeb, da Universidade de Harvard, as galáxias além do grupo local, nosso pequeno agrupamento de galáxias que inclui a Via Láctea e Andrômeda, terão recuado além do horizonte cosmológico. Uma civilização que existisse nesse futuro distante olharia para o céu e veria apenas as galáxias do grupo local. Todas as outras teriam desaparecido. Não porque foram destruídas, porque a expansão as levou além do alcance da luz. Uma civilização desse futuro não teria como saber que o universo contém centenas de bilhões de outras galáxias além das suas. Acharia que o seu pequeno agrupamento é tudo o que existe. Qual é o nosso equivalente disso? O que mais existe além do nosso horizonte de 46,5 bilhões de anos-luz que nunca saberemos? O universo pode estar nos revelando apenas uma fração de si mesmo, e a energia escura está trabalhando para revelar ainda menos com o passar do tempo. Quero voltar a você.
não a um universo abstrato, a você especificamente, sentado onde está, existindo agora. Cada átomo do seu corpo foi forjado em uma estrela. O carbono que compõe suas moléculas de DNA foi sintetizado no núcleo de uma estrela de primeira ou segunda geração que explodiu bilhões de anos atrás. O ferro no seu sangue veio de uma supernova, provavelmente a explosão mais violenta que o universo conhece. O oxigênio que você inspira a cada momento foi liberado no espaço por estrelas que morreram para que você pudesse viver. Esses átomos, antes de chegarem a você, viajaram pelo espaço. Mas viajaram devagar. Poeira interestelar viaja a velocidades ridiculamente abaixo da velocidade da luz, empurrada por ventos estelares e campos magnéticos. Os processos que montaram você levaram bilhões de anos precisamente porque nada viajou depressa. A lentidão da matéria foi necessária para que a complexidade emergisse. Sistemas complexos precisam de tempo para se organizar, e tempo significa velocidades baixas. Há algo paradoxal nisso. A velocidade da luz é o limite do universo, mas a vida, a complexidade, a consciência emergem justamente das velocidades mais lentas, dos processos químicos que acontecem em fração de fração de fração da velocidade da luz. Um neurônio dispara a cerca de 100 metros por segundo. Um sinal percorre 1 metro do seu corpo em aproximadamente 10 milissegundos. Você é, em termos de velocidade de processamento interno, um ser excessivamente lento, dentro de um universo que permite velocidades de 30 bilhões de vezes maiores. E, no entanto, você pensa, você sente. Você olha para as estrelas e faz perguntas que as estrelas não podem fazer. A lentidão que a física impõe à matéria é o preço que a complexidade paga para existir. E você é a forma mais complexa de matéria que conhecemos. O físico e astrônomo Carl Sagan disse em uma conferência no fim dos anos 70 que somos o modo pelo qual o cosmos se conhece a si mesmo. Átomos que evoluíram para contemplar átomos. Poeira de estrelas que desenvolveu a capacidade de estudar estrelas. Há uma beleza profunda e melancólica nisso. Somos prisioneiros do espaço-tempo, incapazes de cruzar os abismos cósmicos no tempo de uma vida humana. Mas somos os únicos prisioneiros que sabem que estão presos. E talvez seja isso o que mais importa. Vamos agora aplicar a compressão do tempo ao futuro. Se a história passada do universo, 13,8 bilhões de anos, foi a fase de formação e florescimento, o que vem a seguir? Daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol esgotará o hidrogênio no seu núcleo e se expandirá em uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. A vida na Terra, se ainda existir, terá sido obrigada a migrar para outro lugar muito antes disso. A luminosidade crescente do Sol tornará a superfície da Terra inabitável em aproximadamente 1 bilhão de anos. Isso não é especulação distante, é física estelar sólida. Daqui a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Via Láctea colidirá com Andrômeda em uma fusão galáctica monumental. Mas colisão é enganoso. As duas galáxias consistem principalmente de espaço vazio e as estrelas raramente se colidem diretamente. O resultado será uma única galáxia elíptica, apelidada pelos cosmologistas de Milcomedeia. A estrutura espiralada que vemos no céu noturno desaparecerá. Daqui a 1 trilhão de anos, as estrelas da nova galáxia fundida terão queimado seu combustível. Os processos de formação estelar terão cessado por falta de gás frio suficiente, e o universo entrará em uma fase cada vez mais escura e fria, onde apenas as estrelas mais frias e longevas, as anãs vermelhas e depois as anãs brancas, iluminarão fracamente o cosmos. Não haverá novas estrelas, apenas as velhas morrendo lentamente. Daqui a 10 elevado a 40 anos, toda a matéria ordinária terá decaído. O próton, se for instável, como algumas teorias prevêem, terá se desintegrado. Restará apenas buracos negros e partículas elementares errando em um espaço imensamente expandido. E então, nos tempos quase inconcebíveis de 10 elevado a 100 anos, os próprios buracos negros terminarão seu lento processo de evaporação pela radiação Hawking e o universo ficará em equilíbrio térmico quase perfeito. Silêncio, expansão eterna, temperatura à beira do zero absoluto, nenhuma estrutura, nenhuma complexidade, nenhum pensamento.
o universo terá esquecido tudo o que existiu. E a velocidade da luz? Irrelevante. Não haverá nada que queira ir a lugar algum. Existe um exercício mental que os cosmologistas praticam às vezes e que é extraordinariamente revelador. Imagine que você está no futuro distante ou em outro lugar do universo, olhando de volta para nós. Pense no que um observador hipotético, situado a 1000 anos-luz de distância e dotado de um telescópio suficientemente poderoso, veria se pudesse observar a Terra agora. Ele não veria o ano 2022. A luz que está chegando a ele agora saiu da Terra há 1000 anos. Ele veria o ano 1022, veria a Idade Média Europeia, as Cruzadas, a China da dinastia Song, o Império Mongol em plena expansão. Não saberia nada sobre computadores, rádio, aviões ou física quântica. A luz que carrega imagens da nossa civilização moderna está agora a apenas 100 anos-luz de distância. Para qualquer observador além desse raio, nós ainda não existimos. Mais precisamente, a versão de nós que usa eletricidade, transmite sinais de rádio e lança foguetes ainda não é visível para eles. E se estiverem a 400 anos-luz? A versão que vem da Terra é a de antes de Galileu, de antes de Newton, antes de qualquer teoria científica moderna. Isso é profundamente humilhante e profundamente belo ao mesmo tempo. Nós já enviamos nossa história para o cosmos, mas ela ainda está em trânsito. É como uma carta que foi postada, mas ainda não chegou. O que aconteceu nos últimos 100 anos, a explosão tecnológica mais dramática da história humana, está contido em uma bolha de luz de 100 anos-luz de raio que se expande pelo cosmos neste exato momento. E daqui a 100 anos, essa bolha será 2 vezes maior. Daqui a 1000 anos, terá alcançado as estrelas mais próximas. Somos uma onda de informação que se propaga pelo cosmos a 300 mil quilômetros por segundo. Não os nossos corpos, não as nossas naves, a nossa presença, codificada em luz. E talvez isso seja uma forma de imortalidade que a física, ironicamente, permite. O sinal que nos representa viajará para sempre, cada vez mais fraco, mas matematicamente presente enquanto o universo existir. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e recusou-se a acreditar. Ele estava convicto de que alguma informação oculta, alguma variável escondida, determinava o resultado de antemão e que não havia nada de misterioso acontecendo. Em 1964, o físico John Stuart Bell derivou um teorema matemático que permitia testar empiricamente se essas variáveis escondidas existiam. Em 1982, o físico Alain Aspect, do Instituto d'Optique de Paris, realizou experimentos que testaram as desigualdades de Bell com fótons emaranhados com uma precisão sem precedentes. Os resultados foram inequívocos. A natureza viola as desigualdades de Bell. As variáveis escondidas de Einstein não existem. O emaranhamento quântico é real, e as correlações entre partículas emaranhadas se estabelecem de forma que nenhuma explicação local pode dar conta. Por este trabalho, Alain Aspect, junto com John Clauser e Anton Zeilinger, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2022. Então, o emaranhamento quântico não viola a relatividade? Não transmite informação mais rápida que a luz? Esta é a questão crucial, e aqui está a resposta que a física dá. Não, não viola. E o motivo é sutil e profundo. Embora as correlações entre partículas emaranhadas se estabeleçam instantaneamente, ou pelo menos mais rápido do que a luz poderia percorrer a distância entre elas, algo confirmado em experimentos com separações de centenas de quilômetros, você não pode usar esse fenômeno para transmitir informação. Porque o resultado de uma medição quântica é aleatório. Você não controla o resultado, apenas observa. E para saber que houve uma correlação, você precisa comparar os resultados com a outra parte, o que requer comunicação convencional, limitada pela velocidade da luz. O universo parece ter uma arquitetura profundamente elegante. O emaranhamento cria correlações instantâneas que, no entanto, são inutilizáveis para a transmissão de informação. Como se a natureza soubesse exatamente onde traçar a linha para não violar a causalidade. A prisão tem uma grade muito bem projetada. Esta é talvez a questão mais profunda de todas e a que menos tem resposta. Por que a velocidade da luz é um limite? Por que o universo tem um limite de velocidade de qualquer tipo? Existem várias perspectivas filosóficas e físicas sobre isso. A primeira é a perspectiva instrumentalista.
A velocidade da luz é o limite porque é assim que medimos o universo ser. Não há porquê mais profundo. A física descreve, não explica em última instância. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo porque medimos, e essa é a resposta. A segunda é a perspectiva estruturalista, defendida por físicos como Lee Smolin, do Perimeter Institute for Theoretical Physics no Canadá. A velocidade da luz é o limite porque o espaço-tempo tem uma estrutura que impõe esse limite. As equações de Maxwell, que descrevem o eletromagnetismo, já contêm a velocidade da luz como consequência de constantes eletromagnéticas. Se o universo tem eletromagnetismo e se o eletromagnetismo tem as propriedades que tem, então a velocidade da luz é uma consequência, não um postulado. A terceira é a perspectiva antrópica. A velocidade da luz tem esse valor porque apenas com esse valor, ou valores próximos, é possível a existência de química, de estrelas, de planetas e de vida. Se fosse diferente, não estaríamos aqui para fazer a pergunta. Essa perspectiva, associada ao chamado princípio antrópico, é controversa entre os físicos, mas não pode ser descartada. E a quarta perspectiva é a mais especulativa. A velocidade da luz é o limite porque é a velocidade máxima de processamento de informação em um universo digital ou computacional. Se o universo é, em algum nível fundamental, um processo de computação de informação, como propuseram Edward Fredkin e Konrad Zuse já nas décadas de 60 e 70, então a velocidade da luz é a taxa máxima de clock desse processador cósmico. Um bit de informação não pode se propagar mais rápido do que o processador consegue processar. Isso não é física estabelecida. É especulação séria feita por físicos sérios, mas é a fronteira do que podemos perguntar com as ferramentas que temos. Vamos aplicar a compressão do tempo em sentido inverso, não para o futuro, mas para o passado. Não para ver onde vamos, mas para sentir de onde viemos. Imagine que você comprime toda a história da humanidade, 250 mil anos desde o surgimento do Homo sapiens, em 24 horas. Cada segundo representa aproximadamente 2 anos e 9 meses. Meia-noite. Nossos ancestrais surgem no leste africano. Pequenos grupos de caçadores-coletores, dominando o fogo, desenvolvendo linguagem. Não há registro escrito. Nada que persista além de alguns ossos e ferramentas de pedra. Às 4 da manhã, as migrações humanas começam a se espalhar para fora da África. O Homo sapiens chega à Europa, encontra os neandertais, que desaparecem misteriosamente alguns milhares de anos depois. Às 18 horas, a Revolução Agrícola. Os humanos param de caminhar e começam a plantar. Cidades surgem. A escrita é inventada, primeiro na Mesopotâmia, cerca de 5.000 anos atrás no tempo real. Às 21 horas e 40 minutos, surgem as grandes civilizações clássicas: Grécia, Roma, China Han, Império Persa. Às 23 horas e 20 minutos, a Revolução Científica, com Copérnico, Galileu, Newton. Às 23 horas 38 minutos e 30 segundos, Einstein publica a relatividade especial em 1905. Às 23 horas 58 minutos e 50 segundos, a bomba atômica, a conquista do espaço, os primeiros computadores, a descoberta do DNA. E nos últimos 8 segundos desse dia, a internet, o GPS, o sequenciamento genômico, os telescópios espaciais que nos revelam o universo em profundidade de bilhões de anos-luz. 8 segundos. Tudo o que conhecemos como mundo moderno aconteceu nos últimos 8 segundos de 24 horas de história humana. E essa história humana inteira é 0,2 de segundo na história do universo. O que isso revela? Que a aceleração do progresso humano é real, documentada e assustadoramente rápida. E que dentro da nossa prisão de velocidade da luz, conseguimos em 8 segundos de tempo comprimido ir de tubos de rádio a telescópios que olham para o início do universo. Talvez a prisão não nos condene à insignificância. Talvez apenas defina o teatro dentro do qual nossa grandeza é possível. Serei honesto com você sobre algo que os físicos raramente admitem em público com clareza suficiente. A física está incompleta. Não levemente incompleta, profundamente incompleta. A relatividade geral e a mecânica quântica são as duas teorias mais bem testadas e mais precisas que a ciência já produziu. A mecânica quântica prevê as propriedades do elétron com uma precisão de 1 parte em 10 bilhões, a maior precisão de qualquer previsão científica na história. A relatividade geral previu buracos negros décadas antes de termos instrumentos para observá-los. Ambas funcionam magnificamente dentro de seus domínios. Mas elas são incompatíveis entre si. Quando você tenta combinar as equações das duas teorias,
os resultados explodem em infinitos que não fazem sentido físico. Em escalas extremamente pequenas, onde a gravidade quântica deveria ser relevante, nossas equações quebram. E em escalas extremamente grandes, há o mistério da energia escura e da matéria escura, que representam juntas 95% do conteúdo do universo e que não são explicadas por nenhuma partícula conhecida. Isso significa que há uma física que não conhecemos, uma teoria mais profunda, que inclui a relatividade e a mecânica quântica como casos especiais. A teoria das cordas foi o candidato mais estudado por décadas, mas após 50 anos e dezenas de milhares de artigos, ainda não produziu uma previsão verificável que a distinguisse de outras teorias. Outras candidatas incluem a gravidade quântica de laços, a geometrodinâmica e várias abordagens de gravidade emergente. Nenhuma está confirmada. E cada uma tem implicações diferentes para a natureza do espaço-tempo na escala mais fundamental. O ponto crucial é este. Em uma teoria mais fundamental do que a relatividade, o que hoje chamamos de velocidade da luz pode aparecer como uma propriedade emergente de algo ainda mais básico. E propriedades emergentes podem, em princípio, ter exceções ou extensões que a teoria de onde emergem não permite imaginar. Isso é uma promessa de viagem superluminal? Não. É uma declaração de ignorância honesta. Não sabemos o que não sabemos. E a história da física é uma história de surpresas que reformularam completamente o que era considerado impossível. Newton pensava que o espaço e o tempo eram absolutos. Einstein mostrou que eram relativos. Einstein pensava que o determinismo governava o universo. Bohr mostrou que não. A física do impossível tem um histórico de se transformar em física do surpreendentemente possível. Voltemos a você. Não ao universo abstrato, não às equações. A você, agora, sabendo o que sabe. Você está preso. Preso em um sistema solar em torno de uma estrela de segunda geração, em um braço espiral de uma galáxia de tamanho médio, em um grupo local de galáxias que representa uma porção minúscula de um universo que se estende por 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções e que continuará crescendo para além do alcance, para sempre. Você não vai, em nenhum cenário físico realista baseado na ciência que conhecemos, visitar outra estrela na sua vida. Nenhum ser humano vivo hoje está destinado a cruzar o espaço interestelar. A velocidade da luz não é uma barreira que será superada por engenharia. É a estrutura da realidade. E no entanto, você está aqui, neste planeta, neste momento, olhando para o cosmos com instrumentos que seus ancestrais de 100 gerações atrás não poderiam imaginar. Com telescópios que captam a luz de galáxias formadas apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Com detectores que sentem as ondulações do espaço-tempo causadas por fusões de buracos negros a 1 bilhão de anos-luz de distância. Com computadores que simulam os primeiros instantes do universo com uma precisão de décimos de segundos após o Big Bang. Você não pode ir lá, mas você pode vê-lo, pode medi-lo, pode entendê-lo, pode formular perguntas sobre o seu destino, pode calcular como ele nasceu e como vai morrer. Pode construir modelos matemáticos que descrevem o comportamento de objetos que estão além de qualquer horizonte possível. A prisão da velocidade da luz confina o seu corpo, não confina a sua mente. Existe uma perspectiva que poucos adotam, mas que merece ser considerada. E se a velocidade da luz não for uma limitação, mas uma definição? Não uma prisão que nos impede de ir onde queremos, uma fronteira que define onde aqui e agora existem. Sem a velocidade da luz como limite, sem um máximo absoluto de propagação de influências, não haveria causalidade, não haveria sequência de causa e efeito. Eventos poderiam influenciar o passado, a lógica temporal na qual vivemos toda a nossa experiência consciente, o amanhã como separado do ontem, o presente como real e não arbitrário, colapsaria. A velocidade da luz não é a barra que nos impede de correr mais rápido. É a cola que mantém o presente unido. É a razão pela qual agora significa algo. É a estrutura que permite que exista um antes e um depois. E com eles, permite que exista um eu que persiste no tempo, que tem memórias, que faz planos, que experimenta a continuidade da consciência.
O filósofo e físico Carlo Rovelli, da Universidade de Aix-Marseille, em seu trabalho sobre gravidade quântica de laços e na sua exploração popular da natureza do tempo, argumentou que o tempo e a velocidade da luz são inseparáveis. O tempo emerge da existência de um máximo de velocidade, assim como a temperatura emerge do movimento das partículas. A velocidade da luz não é imposta ao tempo, é constitutiva dele. Se isso for verdade, então desejar um universo sem limite de velocidade da luz é desejar um universo sem tempo. E um universo sem tempo seria um universo sem história, sem evolução, sem complexidade crescente, sem vida. A velocidade da luz não é a gaiola onde estamos presos, é a condição necessária para que exista um nós que possa se sentir preso. Aqui está algo que a física permite e que a filosofia pode ampliar. A luz que hoje deixa a Terra nunca para. Ela se propaga pelo cosmos, ficando mais fraca com a distância, mas matematicamente presente para sempre, enquanto o universo existir e continuar expandindo. A luz das primeiras transmissões de rádio da humanidade, emitidas no início do século XX, está agora a mais de 100 anos-luz de distância. Ela passou por dezenas de sistemas estelares, continua se afastando. Dentro de 1000 anos, terá alcançado centenas de estrelas. Dentro de 1 milhão de anos, terá cruzado boa parte da Via Láctea. Dentro de 2,5 milhões de anos, chegará a Andrômeda. Essa luz é infinitesimalmente fraca. Qualquer detector razoável não a detectaria a essas distâncias. Mas ela existe, é real, carrega informação sobre a nossa existência, codificada em suas flutuações eletromagnéticas. Somos a única espécie conhecida que enviou intencionalmente mensagens ao cosmos, e essas mensagens estão agora viajando pelo universo a 300 mil quilômetros por segundo, em todas as direções, para sempre. O Voyager 1, lançado em 1977, cruzou a heliosfera, a bolha de influência do Sol, e entrou no espaço interestelar em 2012. Viaja a cerca de 17 km por segundo, o objeto fabricado pelos seres humanos mais distante da Terra. A essa velocidade, levaria mais de 76 mil anos para chegar à próxima estrela, se estivesse apontada nessa direção. A velocidade da luz é 20 mil vezes maior. E, no entanto, o Voyager carrega um disco de ouro com sons e imagens da Terra, mensagens em 55 idiomas, música de Bach, Chuck Berry, o som de uma criança rindo, o barulho das ondas do mar. É uma cápsula do tempo viajando pelo espaço interestelar, um testemunho de que existimos, que sentimos, que criamos beleza. Não chegará a nenhuma estrela em nenhum tempo humano relevante, mas existe, e é extraordinário que exista. A velocidade da luz nos prende, mas não nos impede de lançar mensagens além da nossa prisão. Apenas impossibilita que recebamos resposta em qualquer vida humana. É uma solidariedade cósmica sem reciprocidade. Enviamos sem esperar resposta, na esperança de que alguém, em algum lugar, em algum tempo impossível de imaginar, encontre a nossa garrafa ao mar e saiba que não estavam sozinhos no universo. Ao longo de todo este roteiro, exploramos a velocidade da luz a partir de múltiplas direções. A teoria de Einstein, os experimentos que a confirmaram, as consequências para o espaço e o tempo, os limites que ela impõe à exploração cósmica, a forma como confina cada civilização em sua própria bolha. Mas existe uma questão que ficou sem resposta e que eu não tenho intenção de responder, porque a física também não a responde. Por que existe algo em vez de nada? Esta não é uma questão religiosa, é uma questão física e filosófica legítima. O universo existe, tem leis, tem constantes com valores específicos, incluindo a velocidade da luz. Essas constantes permitem a existência de estrelas, de planetas, de química, de vida. A probabilidade de que constantes escolhidas aleatoriamente produzissem um universo habitável parece esmagadoramente pequena, embora essa afirmação seja filosoficamente complexa, pois pressupõe um conjunto de universos possíveis, do qual o nosso foi escolhido. O físico teórico Lawrence Krauss, da Arizona State University, escreveu em 2012 que um universo a partir do nada
é uma possibilidade que a física quântica permite. Flutuações do vácuo quântico poderiam dar origem a um universo inteiro, da mesma forma que dão origem a partículas virtuais. Mas outros físicos, como David Albert, da Universidade de Colômbia, apontaram que o nada de Krauss ainda é um vácuo quântico com propriedades específicas. Não é verdadeiramente nada. O verdadeiro nada, a ausência absoluta de qualquer coisa, incluindo leis e espaço e tempo, não pode ser descrito pela física. A física começa quando já existe algo. O que precede o Big Bang, se preceder tem significado quando o tempo não existia, permanece além do alcance não apenas da nossa tecnologia, mas do nosso conceito. A velocidade da luz prende nossos corpos dentro do universo. E o universo todo, com todos os seus limites e leis e horizontes, está preso dentro do mistério da própria existência. Voltemos ao começo, ao fóton que entrou nos seus olhos quando você começou a assistir a este vídeo. Esse fóton viajou à velocidade da luz. Para ele, não houve jornada, não houve tempo. Ele deixou a fonte de luz e chegou à sua retina em 0 segundos, do seu próprio ponto de vista. Existiu em um eterno agora congelado, sem passado e sem futuro, apenas o evento único e sem duração de sua própria propagação. Você, ao contrário, existe no tempo. Você envelheceu alguns segundos, alguns minutos, talvez horas desde o começo deste vídeo. Você pensou, sentiu, processou informação. Você é um ser temporal, ancorado no fluxo do tempo que a velocidade da luz define como possível. Você é lento, incrivelmente lento para os padrões do cosmos. Seus neurônios disparam a 100 metros por segundo. Seus pensamentos mais rápidos levam milissegundos para se completar. A velocidade da luz é 30 bilhões de vezes maior do que a velocidade dos seus sinais nervosos. E, no entanto, você entende a velocidade da luz. Você pode calcular suas consequências. Você pode imaginar o que significa viajar a 99% dela. Você pode contemplar horizontes cósmicos que estão a bilhões de anos-luz. Você pode formular a questão do porquê de um limite existir e sustentar diferentes hipóteses filosóficas sobre a resposta. O fóton não pode fazer nada disso. O fóton viaja à velocidade máxima do universo e não pensa nada. Você viaja a uma fração ínfima dessa velocidade e contempla o universo inteiro. Talvez a velocidade não seja a medida certa de grandeza. Talvez a complexidade seja. E você, com seus 86 bilhões de neurônios formando aproximadamente 150 trilhões de sinapses, seja a estrutura mais complexa que o universo produziu nos seus 13,8 bilhões de anos de existência. Pelo menos no pequeno canto do cosmos que conseguimos ver. Você não vai viajar mais rápido que a luz. Nunca. Nenhuma versão futura da humanidade vai. Pelo menos não segundo a física que conhecemos hoje. A prisão é real, é permanente, e é da escala do próprio universo. Mas você está aqui, dentro dela, fazendo perguntas que o universo esperou 13,8 bilhões de anos para que alguém fosse capaz de fazer. Isso não é pouco. Isso pode ser tudo. Então, o que você pensa? Depois de tudo o que vimos, a velocidade da luz parece uma prisão ou uma definição? Uma limitação cruel ou a condição necessária para que exista um você capaz de sentir que está limitado? As civilizações, se existem, que estão agora a bilhões de anos-luz, olhando para o mesmo cosmos escuro que nós olhamos, se fazendo as mesmas perguntas que não têm resposta, igualmente presas dentro de suas próprias bolhas de luz, igualmente incapazes de alcançar os seus vizinhos mais distantes. Talvez estejam, como nós, enviando mensagens ao vazio, sem esperar resposta, apenas para documentar a sua existência. Ou talvez estejamos sozinhos. Talvez a vida inteligente seja tão improvável que surgiu apenas uma vez em um universo com 2 trilhões de galáxias e 300 sextilhões de estrelas. E se isso for verdade, então a prisão da velocidade da luz não nos isola de ninguém. Apenas isola a única mente que o universo produziu, do resto de si mesmo. Qual das duas possibilidades é mais solitária? E qual das duas, se verdadeira, tornaria a nossa existência mais significativa? Não tenho a resposta. A física não tem a resposta. Talvez nunca tenhamos.
Mas a capacidade de formular essas questões, de senti-las, de perder o sono pensando nelas, é exatamente o que nos torna diferentes de todo o resto do universo que conhecemos. Continue olhando para cima. Continue fazendo perguntas impossíveis. Porque cada vez que você o faz, o universo, por um instante, torna-se um pouco mais consciente da sua própria imensidão e de seus próprios limites.